Se não for para brilhar, eu não quero nem ir nas finas. Bota cílio gigantesco que é make de outro mundo. Bota cílio gigantesco. Olha esse novo cenário. Olha esse novo cenário, meus amores. Vocês assistiram o vídeo? Muito feliz. Mas enfim, gente. Oi! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu Glicene, sejam bem-vindos a esse canal. Eu espero que ninguém se assuste com o meu boi. Ninguém nunca falou, ninguém nunca reclamou, então tá tudo ótimo. Enfim, meus amores, hoje eu vim aqui gravar um vídeo específico pra vocês, muito específico mesmo, falando sobre make apropriada pra cada tipo de pitose. E hoje eu vou falar de uma pitose palpebral em si, que é diferente da minha. Como assim, Glicene? Pitose palpebral não é tudo igual? Gente, a base é a mesma coisa, né? Uma pálpebra mais caidinha que a outra, ali quando o músculo perde a força. Algumas pessoas nascem com isso, outras adquirem. E são divididos em graus, pode ser grau leve, grau moderado, grave. Sim, existem diferenças entre as pitoses. Inclusive, é uma diferença que eu tenho. Minha pitose palpebral tem excesso, ó, de pele aqui, ó, como vocês podem observar. Tá vendo? Tem esse excesso de pele. Muitas pessoas não têm. Então, enfim, tem diferença sim. Hoje eu vou falar em específico da pitose palpebral da Josiane Alves. Antes de qualquer coisa, pra vocês entenderem, eu coloquei lá no story do Instagram perguntando quem queria que eu fizesse um vídeo ensinando um make ali, apropriada pro tipo de pitose da pessoa. E algumas pessoas me mandaram mensagem no direct. E a primeira pessoa que me mandou mensagem foi a Josiane Alves, então eu escolhi ela em primeiro lugar. E eu vou deixar aqui uma lista já específica para a pitose palpebral dela. Essas são as técnicas de makes que super dariam certo para ela, sendo adaptadas também para a pitose palpebral. Então, essa questão aí você tem que saber, você tem que aprender, mesmo você pedindo alguém para te maquiar. Por exemplo, o delineado, para quem tem pitose palpebral, sempre é mais grossinha, onde a pálpebra é mais caída. E na pálpebra que é mais levantadinho, o delineado mais fininho. Então, meus amores, todos esses detalhes você tem que saber. Na parte de baixo também, como que você coloca, tudo isso influencia. Em geral, gente, a make é assim, existe uma make para cada tipo de rosto, vai valorizar mais os seus traços, makes que ajudam a disfarçar coisas assim que você não gosta tanto. A make é para isso, independentemente de ser para pitose palpebral ou não. E um exemplo bem forte sobre isso é com relação a Josiane Alves. Eu vou mostrar a foto dela aqui para vocês. Observe bem a pitose dela e também a pálpebra dela é bem comum. Muitas pessoas têm, né, essa pálpebra mais gordinha, também mais curtinha. Então todas essas características aí você vai observar para escolher a make específica aí para o seu tipo de olho, pro seu tipo de pálpebra. Enfim, gente, a questão da Josiane Alves, que ela falou comigo no direct, é que ela faz o delineado e não adianta, destaca ainda mais a pitose dela. A questão é que a pálpebra mais gordinha não é nem muito bom você fazer o delineado. Eu não recomendo fazer, gente, sinceramente. Então hoje a técnica que eu vou ensinar é cut crease e também um delineado esfumado, que é bem apropriado para pálpebra mais gordinha, pálpebra menor. Eu vou fazer em mim mesma, mas assim, já afirmo pra vocês que dá super certo nesse tipo de pálpebra que vocês estão vendo aí da Josiane Alves. Se você se identifica com a pitose dela, com a pálpebra dela, cai dentro que vai dar super certo também pra você, tá bom, meus amores? Você também pode misturar técnicas. O importante de tudo, gente, é sempre adaptar essa técnica pra sua pitose palpebral. Por exemplo, no meu caso, eu tenho excesso de pele. Enfim, gente, o que seria recomendado pra mim? Seria usar sombras opacas, ou seja, pra esconder o máximo possível essa pele. Enfim, sou ousada, eu uso glitter. Vocês sabem que nos meus vídeos de maquiagem eu falo que eu vou usar glitter, tá acabado, eu gosto de glitter. Só que, gente, tem aquela questão, você tem que saber também usar o glitter. Então eu uso o glitter de um jeito que não destaque tanto a minha pitose palpebral. Eu já cheguei a usar o glitter todo aqui na pálpebra, mas destaca realmente muito, não só a pitose palpebral, mas destaca muito a pele mesmo, esse excesso de pele aqui. Eu comecei a aprender a adaptar, então eu uso o glitter só aqui na pontinha e tá super certo. Se eu quiser usar um glitter, eu vou usar, não deixa isso te limitar de forma alguma. Se você sair sem maquiagem, se sair produzindo saia também, mas não deixa isso te limitar. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou usar uma sombra bem clarinha para começar o nosso esfumado. Ó, você vai precisar também de um pincel de esfumar, tá bom? Que é muito importante. Outra coisa, gente, muita gente reclama, maquiagem é difícil. Não é difícil se você praticar. Também já foi difícil para mim, mas eu pratiquei, eu aprendi, eu estou procurando também aprender mais. E é isso que você tem que fazer também. Você também consegue. Vou fazer o possível aqui para facilitar, mas gente, então vocês também conseguem. Bora lá, se esforcem. Para um pouquinho para ver esse vídeo, dá pausa, tenta, se errar faz de novo. Eu vou começar aqui, gente, com um marrom bem clarinho mesmo. Eu começo, ó, depositando aqui, ó, nesse cantinho externo do olho. Se você achar que precisa de mais, você coloca mais. Deposita, ó, esse marronzinho aqui. Porque essa é a ordem. Primeiro você deposita a sombra e depois você vai esfumar, você vai subir com toda essa sombra bem próxima da sobrancelha.
E é exatamente o que eu estou fazendo agora, meus amores. Com movimentos circulares de fora para dentro e às vezes também de dentro para fora. Lembrando que o pincel tem que estar bem leve, segura ele na pontinha mesmo, como vocês estão vendo aí. E vem trazendo essa sombra para dentro do cantinho externo do olho, para marcar bem o côncavo mesmo, sobe bem essa sombra. E para esfumar é leveza, gente. O segredo é estar com o pincel bem leve mesmo. E lembrando que essa primeira sombra mais clarinha, você pode subir ela bastante, tá bom? Você vai ficar atenta nas próximas sombras. Pega também mais um pouquinho dessa mesma sombra e continua depositando para deixar um pouquinho mais escuro aí nessa área externa do olho, nesse cantinho aí mesmo, para já ir criando o nosso degradê na sombra e depois vem esfumando tudo novamente, marcando bem o côncavo. É muito importante você sempre lembrar de deixar tudo esfumadinho. O segredo, gente, é esfumar tudo bem bonitinho, não deixar nenhuma marcação. Essa técnica de cut crease, gente, ela é perfeita aí para deixar o olhar maior. Ou seja, se você tem um olho pequeno, super vai funcionar. E também, meus amores, a técnica do delineado esfumado é muito boa para quem tem a pálpebra gordinha, super funciona. Dá profundidade pro olhar, pro côncavo. Agora, voltando aqui a ensinar, vocês observaram que eu já esfumei a primeira sombra. Agora eu venho com outra sombra escura, marrom mais escuro do que a primeira que eu usei. E também opaca, gente. Nenhuma sombra que eu vou usar aqui será cintilante. Como vocês podem observar, eu deposito no mesmo lugar que a outra. Porém, eu não vou subir com essa sombra até a sobrancelha. Eu vou manter ela aí, vou esfumar ela aí mesmo, gente. Não pode subir muito com essa segunda sombra, tá bom? Porque se você deixar elas se misturarem, vai se tornar uma única sombra e aí não vai criar o degradê. Bom, meus amores, eu depositei a sombra mais escura. E agora eu estou tirando o excesso de sombra na minha mão. E volto esfumando, meus amores, essa segunda sombra, mas lembrando, não sobe muito com essa sombra. Porque a ideia é essa segunda sombra mais escura, ela tem que ficar mesmo mais concentrada ali. Então, meus amores, para criar esse degradê, como eu já falei para vocês, então vai esfumando tudo, não deixa nada marcado. Assim como você fez com a outra. O único segredo, a única diferença é que nessa segunda sombra não sobe muito, como eu já falei pra vocês. E aí, meus amores, eu peguei mais um pouco, porque eu senti que ainda tava bem clarinho. Peguei mais pra depositar mais, deixei bem concentrada mesmo. Aí no cantinho externo da pálpebra, aí o que eu faço? Vou dando batidinhas pra depositar bem, tiro o excesso e volto pra esfumar mais uma vez, deixando ela bem concentrada aí, marcando bem o côncavo. Lembrando que pra você esfumar sempre em movimentos circulares de dentro pra fora e de fora para dentro. E vou falar aqui novamente, é muito importante, cada vez que você depositar a sombra, tirar o excesso na mão, numa toalhinha, pra depois vir esfumando, tá bom? Agora eu vou fazer o cut crease aí no cantinho interno do olho, da pálpebra, meus amores, com essa sombra bem clarinha. Tem que ser uma sombra clara e opaca, como eu tô mostrando pra vocês aí. Lembrando que esse cantinho vai ser marcado até o meio aí da sua pálpebra. Pra fazer essa marcação aí, tá bom? Pincel língua de gato. Outra opção também é fazer essa marcação aí com o corretivo e depois vir com a sombra. Mas nesse caso eu preferi, gente, já vir direto com a sombra para ficar um pouco mais leve o nosso cut crease. Como vocês podem observar, já tá quase pronta a marcação. E agora você vai esfumando também, gente, essa parte aí, ó, que liga a sombra clarinha com a sombra marrom. Tem que dar aquela esfumadinha também. E só vai ficar marcadinho mesmo aí, ó, no cantinho interno, nessa parte de cima. Vai ficar marcadinho. Mas aí, meus amores, na parte central da pálpebra tem que ficar esfumadinho. E aí você observa se precisa acertar aqui, acertar ali. Vai corrigindo, meus amores. Uma dica muito importante é você tirar foto assim, ó, no celular de olho fechado, pra ver como que tá. Eu faço sempre isso, é super certo. E agora, meus amores, já fiz no outro olho, não mostrei pra vocês porque é a mesma coisa, tá? Não tem segredo aí com relação à pitose. E agora eu vou ensinar pra vocês a parte do delineado, delineado esfumado, técnica maravilhosa, é bem fácil de fazer. Nesse olho aí que tem pitose, no meu caso aí, meus amores, eu vou fazer o delineado em cima mesmo, não é rente com cílios, é em cima aí do cílio de verdade. E ele bem mais grossinho do que eu vou fazer no outro olho, como eu sempre ensino pra vocês aqui. Você vai fazer só uma linha mesmo, não vai fazer o puxadinho, por isso que eu acho bem mais fácil. E lembrando que esse delineado tem que ser fino mesmo sendo nesse olho com pitose, meus amores, no outro mais fino ainda, porque eu estou ensinando pra quem tem pálpebra curtinha. E delineado pra quem tem pálpebra gordinha e curtinha não pode exagerar, tem que ser mesmo bem fininho delineado. Agora que eu fiz o meu delineado aí, vocês viram bem rapidinho, só uma linha mesmo. O que eu faço? Vou esfumar, gente, aí no cantinho externo da minha pálpebra,
pego o meu pincel de esfumar, mas vocês observam que já secou, então eu venho com um pouquinho de delineador, aplico um pouquinho mais, não precisa ser certinho, e venho com o meu pincel de esfumar. E vou dando batidinhas para espalhar esse delineador aí e fazer o meu esfumado. E como vocês podem observar, eu esfumo o máximo que eu consigo, porque o delineador vai secando. Então, por isso, eu pego uma sombra preta, meus amores, para continuar aí o meu esfumado. E com essa sombra eu vou dando leve batidinhas para deixar essa sombra preta bem concentrada mesmo aí no cantinho externo da minha pálpebra. Enfim, gente, não tem erro, é só você seguir à risca tudo que eu tô fazendo no vídeo aí. Tenham paciência, não faça com pressa. E por enquanto eu vou deixar assim o meu esfumado nesse meu olho com pitose. E agora eu vou fazer no meu outro olho o delineado. Agora que são elas, gente. Nesse olho aí você vai fazer o delineado na linha dos seus cílios superiores, meus amores. Eu falo na linha de cima, mas é linha externa dos cílios superiores. Pelo menos aí no começo você vai pintar essa parte aí mesmo, essa parte branca do seu olho, e depois vai ficando rente com os cílios. Aí você vai acertando, e além de pintar essa linha aí dos seus cílios superiores, você também vai pintar rente com os cílios, meus amores, criando um delineado bem fininho mesmo, não deixando ele passar acima dos cílios. Então totalmente diferente aí do delineado que você fez do outro olho. E nessa parte aí, que você já tá quase chegando na metade da sua pálpebra, você já pode sair um pouquinho aí, não pode ficar mais rente com os cílios. Já pode passar acima dos cílios e criar o seu delineado no cantinho externo, um pouco mais grossinho do que no início. E prontinho, já criou sua linha aí do seu delineado. É só você ir acertando, se for preciso, tira foto de olho fechado para ver se tá certinho. Lembrando que no cantinho externo você vai esfumar, então nem precisa estar tão certinho assim. Enquanto eu termino de acertar o meu delineado aqui, eu já quero convidar você a se inscrever nesse canal, se você ainda não for inscrito. Se você quiser receber mais notificações de vídeo assim como esse, porque eu tô sempre postando por aqui, vídeos sobre pitose palpebral, então se você já se identificou, se inscreva nesse canal e ativa o sininho. E deixa o like nesse vídeo se está sendo útil pra você. E também deixa algum comentário aqui, o que você achou dessa maquiagem. Deixe suas dúvidas, que eu vou ter o maior prazer de esclarecer. Me conte também suas experiências aí com relação à pitose palpebral. Enfim, meus amores, como vocês podem observar, eu estou consertando aí. É normal, gente, errar. Então, se precisar, você vai lá, retoca. Eu peguei um pouquinho da sombra clarinha que eu usei pra fazer o candy crease e coloquei aí pra consertar, que eu borrei só um pouquinho, né, o delineado aí na hora de consertar. Agora eu vou fazer exatamente como eu fiz no meu outro olho. Eu coloco um pouquinho de delineador e antes que ele seque, eu esfumo aí com o meu pincel no cantinho externo da minha pálpebra. Venho esfumando tudinho, mas eu senti aí que ele secou muito rápido, então eu peguei meu delineador, coloquei, mas dessa vez eu coloquei demais. Acontece, né, gente? Então o que eu fiz? Eu peguei e tirei um pouco do excesso na minha mão e voltei esfumando tudinho, com leve batidinhas, com muita calma, gente. Precisa fazer com calma, porque é uma sombra preta, então é uma cor mais difícil, assim, de você trabalhar, se você não tiver paciência. Pode acontecer de ficar com muitas marcações, não fica legal, então tenha paciência para esfumar, com leves batidinhas. E agora, gente, eu venho com a sombra preta, assim como eu fiz no outro olho. Vou dando leves batidinhas pra esfumar tudinho. E você deve estar se perguntando, mas até onde eu devo subir com essa sombra preta? Então, meus amores, você pode levar até aí a altura do côncavo, essa marcação que fica entre a pálpebra móvel e a pálpebra fixa. Lembrando de deixar bem esfumadinho, não é pra deixar muito marcado, ok? É importante você ir observando e igualando para que esse esfumado fique bem parecido aí nos dois olhos, tá? Eu observei, não tinha subido tanto com a sombra preta aí no meu olho com pitose e eu consertei, meus amores. Então é só você ir acertando, tá? Lembra da dica da foto, tirar para ver se tá bem parecido. E lembre-se também de sempre estar tirando o excesso da sombra preta, porque se você for esfumando aí com o pincel todo carregado de sombra, tudo vai acabar ficando com uma cor só. Então pega, limpa esse pincel e volta esfumando essa sombra preta. Com todo o cuidado também, porque não adianta o pincel tá limpo se você invade as áreas que não é para invadir. Por exemplo, a pálpebra fixa. Depois, gente, para deixar tudo esfumadinho, o que eu fiz? Eu peguei um pouquinho de sombra marrom clara, a mesma que eu usei no início do vídeo, e coloquei aí entre as marcações, entre a sombra preta e a sombra marrom, para deixar mais esfumadinho ainda, para concluir o processo de verdade. Depois eu voltei com a sombra preta, intensifiquei aí mesmo no cantinho externo do olho. Deixei bem concentrado, dando batidinhas, não subi com essa sombra preta, só para deixar mais concentrado ainda, deixar um degradê mais forte. Essa daí é minha mão, gente, toda limpinha, né? Porque tirar excesso na mão
mão dá nisso, né? É melhor você pegar uma toalha, um conselho, sabe? Agora você vai precisar de um pincel chanfrado, pode ser um pincel fininho, meus amores, desde que tenha essa estrutura pra você fazer o esfumado na parte de baixo. Vai ser igualzinho aí em cima. Você vai usar primeiramente o marrom clarinho que eu usei pra fazer o primeiro esfumado na minha pálpebra. Mas esse não é só um simples esfumado. Você vai fazer ele invadindo a sua linha d'água, gente. Quase aí pintando mesmo a sua linha d'água. Se tiver um lápis marrom é bom, eu não tinha, então eu realmente pintei com a sombra. Deixa eu explicar pra vocês por que eu faço isso, gente. Porque aí no meu olho com pitose eu tenho tipo um espaço branco embaixo, pela minha pálpebra ser bem caidinha, então dá esse espaço em branco embaixo, tanto quanto também um pouco da minha pálpebra, ela cobre um pouco do meu olho, se vocês repararem bem. Então tem que fazer de um jeito aí com que se iguale. Então o que eu faço? Eu pinto um pouco, né, da minha linha d'água do meu olho com pitose. E do meu olho sem pitose, eu deixo a minha linha d'água bem limpinha e faço esfumado embaixo mesmo, sabe? Normal. Mas se o seu olho não for assim, se você tiver pitose, mas você não tem esse espaço em branco no seu olho com pitose, então é só não fazer assim, faz normal mesmo, esfumado embaixo aí, abaixo dos cílios e pronto. Agora eu venho com a sombra mais escura e concentro bem mesmo aí, rente aos cílios, gente, pintando novamente a linha d'água do meu olho com pitose. Eu deixo bem concentrada mesmo esse marrom mais escuro. O outro mais clarinho que eu expandi mais, sabe? Pra deixar uma coisa mais esfumadinha. Depois no outro olho, a mesma coisa, porém eu já não pinto, né, a linha d'água do meu olho sem pitose. Essa é a diferença, tá? No meu olho com pitose, eu deixo a linha d'água pintada e no meu olho sem pitose, eu deixo a linha d'água limpinha, meus amores. Agora eu peguei um pincel de esfumar um pouco mais durinho do que aquele que eu usei na minha pálpebra e esfumo essa parte de baixo do meu olho pra ficar, gente, tudo muito harmônico. E é isso. E agora vamos colar os cílios, que é a parte que eu amo. Brincadeira, gente, é uma partinha bem chatinha. Mas eu vou ensinar pra vocês aqui como que se cola um cílio na vida. O segredo é você colocar cola não só ao topo aí do cílio, sim colocar no ladinho, na parte que vai colar nos seus cílios naturais, meus amores. Como vocês podem observar, olha como que está a cola nos cílios. Então, você tem que colar não só na sua pálpebra, mas também permitir que esse cílio se cole junto com o seu cílio natural. Pegue uma pinça para aplicar esse cílio. Lembre-se, gente, que a cola tem que estar sequinha, tá? Como você sabe que a cola está no ponto de colar? Ela fica um pouco azulada, tá bom? Mas não deixa demais, não, são seca demais. Se deixar de menos também, vai ficar dançando esses cílios na sua pálpebra e você não vai conseguir colar. Então, o ponto certo é quando ela estiver um pouquinho azulada. Então, meus amores, você aplica com a pinça aí, lembre-se de mantê-la um pouco molhada, gente. Eu mantenho assim na boca mesmo, cuspe, essa é a realidade da vida, porque se você for aplicando, ela vai pegando a colinha, meu amor, e vai puxando de uma forma, e daqui a pouco tá saindo tudo junto. Então mantenha essa pinça molhada, tá bom? Pra aplicação dar certo. E depois você junta esse cílio postiço com o seu cílio natural com o dedo mesmo, que vai dar super certo. Pra saber o que é. O momento conturia passou, né, meus amores? Eu tô fazendo aplicação aí de cola no meu outros cílios, né? Gente, os cílios que eu escolhi foi um bem grande mesmo, porque assim, pra mim é o que ajuda mais a disfarçar a pitose, os cílios bem grandes, assim. Mas não exagere, principalmente pálpebra mais curtinha, mais gordinha, tem que usar um cílio médio, tá? Senão não vai valorizar o seu olhar, vai ficar uma coisa desproporcional. Então, tem que ser proporcional ao tamanho do seu olho, ok? Ao tamanho da sua pálpebra também. Então, observe aí realmente qual a sua necessidade. Neste momento aí, gente, eu já retoquei toda a minha make, né? Que tava só o bagaço, pó da rabiola. Então, eu retoquei tudo, fiz o contorninho, retoquei a sobrancelha. E agora, meus amores, o que eu tô fazendo? Eu peguei o delineador pra terminar ali, que eu esqueci de pintar a linha do meu cílio superior, meus amores. A linha d'água aí de cima, como eu falo pra vocês. Esse detalhe é muito importante aí na make pra disfarçar a pitose, porque vocês sabem, né? Como o nosso olho ele é caidinho, então ele fica um pouco em cima do nosso olho mesmo. E o outro, né, que não tem pitose, ele fica mais levantadinho e aparece o nosso olho. Então, precisa sim de pintar essa linha aí do nosso cílio superior. Do olho sem pitose e no outro olho com pitose. Você deixa a linha dos cílios superiores sem nada, meus amores. Esse truque faz com que pareça que as pálpebras estão na mesma direção. Porque você sabe, né? Uma mais caidinha que a outra e o nosso desejo é igualar. E a make ajuda muito nisso, né, meus amores? Como vocês podem observar aí, esse resultado maravilhoso. Então, faça o favor de fazer essa make e de me marcar, tá bom? Lute e não desista. Você tem que praticar porque você vai conseguir. E é isso, meus amores. Obrigada a você que me assistiu até aqui. Me siga lá no Instagram, @GleicianeDiversificada. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe vocês e tchau, tchau. Eu não quero nem ir nas filas.
Bota cílio gigantesco que a make é de outro mundo. Bota cílio gigantesco, bota, bota, bota. Bota cílio gigantesco que a make é de outro mundo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like.